O ano de 2018 El año de 2018 está acabando. está terminando. E pasmem, Y si ustedes pueden estar abismados, em alguns países en algunos países já é 2019. ya es 2019. Eu estava falando há pouco tempo com o pastor do Rio de Janeiro Yo estaba há poco tiempo hablando con el pastor en Río de Janeiro e ele já estava em 2019. y él ya estaba en 2019. Eu disse, eu ainda estou em Y 2018. yo dije, pero yo todavía estoy en 2018. Eu vou aproveitar esses últimos minutos de 2018. Yo voy a aprovechar esos últimos minutos de 2018. Nós sabemos Y nosotros sabemos que não tem muita importância que no hay mucha importancia nessa virada de um dia para outro. en ese cambio de un día para el otro. A Bíblia diz La Biblia dice, que alguns fazem diferença entre dias e dias. algunos hacen diferencia entre días y días. Outros não fazem. Otros no hacen diferencia. Nós sabemos que uma grande parte da humanidade se importa com essa virada do ano. Nosotros sabemos que una gran parte de la humanidad da mucha importancia a ese cambio del año. Você deve ter recebido muitos votos de um feliz ano novo. Tú debes haber recibido muchos deseos de un feliz año nuevo. Na verdade, é quase como se dissesse assim, eu estou torcendo para que haja uma mágica. En realidad es como la persona decir así, yo quiero que pase en ti una magia Para que você, na virada do ano, para que cuando cambie el año aconteça tudo de bom com você. pueda pasar todo bueno contigo. A partir da 0 hora, A partir de las 0 horas pode comer de tudo que não engorda. puedes comer de todo que no vas a engordar. Não precisa traduzir a tosse. Na verdade, En realidad, nada muda por causa de um minuto, de uma hora, de um dia, de um ano. nada va a cambiar por causa de un minuto, una hora, un día, un año. Isso vai mudar na hora que nós mudarmos. Eso va a cambiar en el momento que nosotros cambiamos. Por isso passamos o ano falando sobre colheita. Por eso nosotros pasamos un año hablando sobre cosecha. A palavra diz em Salmo 126:6. La palabra dice en Salmo 126:6. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Esse texto é uma promessa. Ese texto habla de una promesa. E ele é uma promessa num salmo onde as pessoas estavam passando por lutas. Él es una promesa donde en este salmo las personas estaban pasando por luchas. Ele começa contando algo bonito que Deus fez no passado. Él empieza contando algo hermoso que Dios hizo en un pasado. Ele diz assim, quando o Senhor mudou a nossa sorte, nós ficamos como quem sonha. Él dice así, con el Señor cambió nuestra suerte, quedamos como que estaba soñando. E em seguida ele diz, Senhor, faz de novo. Y enseguida él dice así, Señor, haz otra vez. Faz outra vez porque eles estão precisando mais uma vez. Él está diciendo así, haz otra vez porque ellos estaban necesitando otra vez. Você pode lembrar hoje de algo que Deus fez, um livramento que Ele deu a você? Tú puedes recordar hoy de algo que Dios te libró en un pasado. Se Ele fez, Si Él hizo, Ele pode fazer de Él novo. puede hacer otra vez. Experimenta orar assim. Tenga ese experimento, pruebes y ores así. Diga assim, Senhor, faz de novo. Diga así, Señor, haz otra vez. Eu preciso de um milagre. Yo necesito de un milagro. E ele termina o salmo Y él termina el salmo profetizando. profetizando. Ele diz, aquele que leva a preciosa semente. Él dice así, aquel que va andando y llorando con la preciosa semilla. Você vai estar andando e chorando. Tú vas a estar andando y llorando. Isso não é uma coisa boa. Eso no es algo bueno. Isso é a hora da luta. Es el momento de la lucha. Talvez você esteja enfrentando uma luta. Tal vez tú estés pasando por una lucha. Mas o que o salmo está dizendo a mim e a você Pero lo que el Salmo quiere decir a mí y a ti, é que se você faz isso embaixo da vontade de Deus, que si tú haces eso debajo de la voluntad del Señor, se você não se cansa si tú no te cansas de semear a boa de semente, sembrar la buena semilla, você vai colher tú vas a cosechar uma colheita abundante. una cosecha abundante. Amém, queridos? Amén, queridos. Nós entendemos esse ano Nosotros entendemos este año que a nossa colheita que nuestra cosecha depende das nossas escolhas. depende de nuestras elecciones. Em Gálatas 6:7 diz, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará.
En Gálatas 6:7 dice así: no os enganéis, Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no espírito, do espírito ceifará a vida eterna. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, Y no nos cansemos de hacer el bien, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. porque a su tiempo segaremos si no hubiéramos desmayado. Agarra a mano de tu hermano Pega na mão do seu irmão e dile: e fala assim para ele: não te canses não te canses de hacer el bien, de fazer o bem. tu vas a cosechar Você vai colher a su tiempo no seu tempo una cosecha uma colheita abundante. abundante. Amém? Amém? Sabe, queridos, Sabe, queridos, é tempo de semear a boa semente. é tempo de sembrar a boa semilla. É simples assim. É simples assim. Você gosta do que está colhendo? ¿Te gusta lo que estás cosechando? Continua. Sigue. Continua plantando o que você está plantando. Sigue plantando lo que tú estás plantando. Se você não gosta do que está colhendo, Si no te gusta lo que tú estás cosechando, mude o que você está plantando. cambia lo que tú estás plantando. Vamos terminar esse ano com esse ensinamento. Vamos a terminar ese año con esta enseñanza. Isso não é só para esse ano. Eso no es solamente para este año. Nós sabemos que os temas que Deus nos dá não é só para um ano. Nosotros sabemos que los temas que Dios nos dio no es solamente para un año. Ele chama a nossa atenção naquele ano. Él llama nuestra atención para aquel año, Mas isso é para toda a vida. pero es para usar por toda la vida. Mais ou menos em meados de setembro, Deus começou a falar comigo. Más o menos en mediados de septiembre Dios empezó a hablar conmigo. E Ele me mostrou muitas coisas novas que estavam acontecendo no nosso ministério. Y Él me empezó a mostrar muchas cosas nuevas que estaban empezando a suceder en nuestro ministerio. De uma maneira que ainda não tínhamos experimentado. De una manera que todavía no habíamos pasado por eso. Nós tivemos um turnover de membros. Nosotros empezamos a cambiar los miembros. Pessoas que estavam com a gente há muitos anos. Personas que pertenecían a esa iglesia muchos años Elas foram chamadas para trabalhar em outro lugar. fueron llamadas para ir a trabajar en otros lugares, Foram para outras cidades. para otras ciudades. Mantiveram comunhão conosco. Mantuvieron comunión con nosotros. Alguns saíram porque quiseram. Algunos se fueron porque quisieron, Mas era uma coisa impressionante. pero era algo impresionante. Nós ainda estávamos sentindo falta de uma família que tinha saído Nosotros todavía echábamos de menos a una familia que se había ido e estava entrando 2, 3, 4. y estaba entrando 2, 3 familias nuevas. Eu ainda estava pensando naquela família que tinha se despedido. Yo aún todavía estaba pensando en la familia que se despidió y se fue. Eu terminava de pregar, Y yo terminaba de predicar, eu descia yo bajaba e chegava 2, 3 famílias, falava: pastor, eu gostei da sua mensagem, eu gostei dessa igreja, eu vou ficar aqui. y se acercaba 2 o 3 personas y decía: pastor, a mí me gustó tu mensaje, me gustó esa iglesia, yo me voy a quedar aquí. Eu estou vendo aqui a igreja cheia. Y yo estoy viendo hoy la iglesia está llena. Deixa eu te explicar uma coisa. Déjame explicarte algo. Deve ter de 100 a 150 membros dessa igreja viajando. Debe haber hoy como 100, 150 miembros de esa iglesia que están de viaje. Eles estão em Tennessee, Ellos están en Tennessee, eles estão em Washington, ellos D.C., están en Washington, D.C., eles estão em algum lugar que tem neve. ellos están en algún lugar que hay nieve. Porque eu vejo muita foto no Facebook. Porque yo veo muchas fotos en el Facebook. Então, assim, se eles estivessem todos aqui hoje, Entonces, sí, si ellos estuvieran todos hoy aquí, não sei como é que a gente ia fazer para colocar todo mundo aqui dentro. yo no sé cómo íbamos a hacer para poner todos aquí adentro. Deus está fazendo coisas novas, Dios está haciendo cosas nuevas, renovando. renovando. Fazia alguns anos que a gente tinha o desejo de fazer essa reforma nesse templo. Hace algunos años que nosotros teníamos el deseo de hacer esa reforma en el templo. E finalmente arrancamos com a reforma. Y finalmente empezamos con la reforma de hacer el templo. E teve uma oportunidade em Deerfield, porque a igreja de Deerfield ocupava metade de um mall. Y hubo una oportunidad también del Field, porque del Field ocupaba la mitad de un mall. Então a Radio Shack entregou a outra parte, então nós pegamos tudo. Entonces la Radio Shack entregó la otra parte y nosotros pudimos arrendar todo. E aí quando olhamos, tivemos que fazer uma construção lá também. Y cuando nos dimos cuenta, tuvimos que hacer otra construcción allá también. E de repente o pastor de Naples me fala: Y de repente el pastor de Naples me dice así: pastor, temos uma oportunidade. pastor, tenemos una oportunidad. Nós alugamos aqui um bay, não sei, um espaço, alugamos um espaço Nosotros pudimos ahora rentar un espacio
E tem uma igreja aqui do lado que estava usando 2 espaços Y había una iglesia en nuestro lado que estaba utilizando 2 espacios e ela saiu y se fue. e nós pudemos alugar Y nosotros podemos arrendar e ahora. vamos triplicar o nosso Y tamanho. vamos a triplicar nuestro tamaño. A gente disse, vamos fazer. Y nosotros dijimos, vamos a hacer. Quando eu olhei, Y cuando yo miré, no meio do caminho, que estaba a la mitad del camino, nós estávamos com 3 obras acontecendo. estábamos con 3 obras sucediendo al mismo tiempo. E algumas famílias que estavam conosco de muito tempo, que eram pessoas que dizimavam, que ofertavam, elas foram para outra cidade. Y algunas familias que estaban con nosotros algún tiempo y también daban sus diezmos y ofrendas, se fueron para otra ciudad. As pessoas novas que chegaram também começaram a ajudar. Y las personas nuevas que llegaban empezaron también a ayudar. Mas às vezes uma pessoa que é nova ajuda, mas ajuda devagar. Y a veces una persona que está recién llegada ayuda, pero ayuda despacio. Ela está olhando. Está primero mirando. Deixa eu ver onde é que eu estou. Deja ver dónde yo estoy. Deixa eu ver se vale a pena investir. Deja ver si vale la pena invertir aquí. Quantos aqui frequentam essa igreja e estão conosco durante esse ano? Levante a mão. ¿Cuántos están aquí y están en esa iglesia durante este año? Por favor, levanten sus manos. Nós fizemos alguma campanha para a construção aqui? ¿Alguna vez hubo alguna campaña para ayudar en la construcción aquí? Não faltou. Y no faltó nada. Deus levantou, Dios levantó, porque Ele é o Senhor dessa obra. porque Él es el Señor de esta obra. Nós terminamos as 3 obras. Nosotros terminamos las 3 obras, Fomos terminando o ano fuimos terminando el año e me veio uma coisa na minha mente. Nós temos uma árvore lá em casa. y vino algo así en mi mente. Yo tengo un árbol allá en mi casa E essa árvore ela ficou enferma, ficou doente. y esa árbol estaba enferma, se quedó enferma el É como árbol. se uma praga tivesse Es como una acometido a plaga árvore. hubiera llegado hasta este árbol. E nós chamamos então um jardineiro Y empezamos a llamar entonces un jardinero para que ele nos ajudasse. para que él nos pudiera ayudar con el Eu árbol. vim trabalhar, Y yo vine a trabajar. quando eu voltei para casa, Cuando yo regresé para mi casa, ele tinha destruído a árvore. él había destruido el árbol, Pelo menos do meu ponto de vista. por lo menos de mi punto de vista. A árvore é frondosa, La árbol era hermosa, tem muitas grande, ramas, muitas folhas. muchos ramos, muchas hojas. Não tinha nada mais. No había nada más. Ele cortou tudo. Él cortó todo, cortó. Raspou. A Raspó el árbol. árvore ficou aquele negócio assim. El árbol quedó sin nada. Eu digo, o que é que ele fez? Y yo dije, ¿qué él hizo con el árbol? Ele fez uma poda brutal. Él hizo una podación brutal. Passou algum tempo Y pasó algún tiempo. e eu pude ver que naquela árvore Y yo pude ver que en este árbol estava nascendo um broto estaba naciendo un broto verde. verde. Você sabe como é o nome desse broto? ¿Sabe cómo es el nombre de ese broto pequeño? Renovo. Renuevo. Se você for lá em casa, Si tú vas hoy en mi casa, a árvore está boa, el árbol está buena, sadia, sana, enorme, grande, frondosa, hermosa, cheia de folhas. llena de hojas Tem até muita folha mais do que eu y gostaria, tiene porque hasta cai no más chão. hojas de lo que me gustaría porque se cae mucho en el piso. Com muito amor. Con mucho amor. Olha para quem está do seu Mira a lado la persona que está a tu lado e diga assim: é y dile tempo de así, renovo. es tiempo de renuevo. Vamos ver um vídeo nesse momento. Vamos a ver un video en este momento. Você tem promessa. Deus tem prometido algo para você e para sua casa. Não houve nada que saiu de Deus e do Senhor Jesus que não tenha sido amor pelas nossas vidas. Eu sei que Deus quer abrir nossos olhos para esse tempo. Deus vai te dar força, Deus vai te abrir o caminho, Deus vai fazer um milagre. E quando nós temos o Espírito Santo de Deus, ele diz é o Espírito vivificante, é o que traz vida à nossa alma. Nós só podemos ser homens de Deus se nós formos frequentadores assíduos da sala do O trono. motivo principal e a motivação de vocês estarem aqui deve ser o amor. Prosperidad es esto, prosperidad es aquel que todo lo que hace tiene éxito. Pero dar gracias en todo momento. ¿Por qué? Porque las gracias es un acto de fe. El Señor quiere una iglesia sana, curada, una iglesia poderosa, una iglesia con autoridad.
Pregar e viver. Diga, pregar e viver. Quem transforma as pessoas não é você nem eu. Quem transforma é quem? É Deus. Uma característica forte da Casa do Medo é que são pessoas sugadoras de energia. E a Casa do Amor são pessoas que geram energia. Nós estamos aqui recebendo armas espirituais, ferramentas para vencer as lutas. Deus está derramando essa unção sobre a tua vida. Recebe. De desfazer as obras das trevas. Mesmo que o mundo inteiro jaz no maligno e ele está indo em rota de colisão, você pode sair disso. Vivemos um tempo aqui de alegria, um tempo de renovo, muita bênção no meio de nós. Deus abençoe a cada um de vocês. Amém? Fiquem na paz. Deus criou um ser a sua imagem e sua semelhança, capaz de multiplicar o caráter de Cristo. Lugar preparado para você, por quê? Porque você é filho, você é servo e você tem direito à herança de servo e de filho. Deus pegou a minha família destruída, igual Ele pegou a minha, e transformou e restaurou, ainda chamou, justificou, abençoou, ungiu e enviou. Que Deus é esse? Começa com uma visão. Isso aqui, irmãos, é fruto de uma visão. O nome da igreja de vocês é fruto de uma visão. Essa igreja está em Doral, é fruto de uma visão. É a visão que leva. E você tem que ter uma visão.
Glória a Deus. Gloria a Dios. Esse é o tema do ano. Es el tema del año entrante. Renovo. Renuevo. A palavra de Deus diz: La palabra de Dios dice, aquele que está no trono diz: aquel que está en el trono dice, eis que faço novas todas as coisas. he aquí yo hago nueva todas las cosas. O Senhor Jesus está dizendo que vai fazer novas todas as coisas. El Señor Jesús está diciendo que va a hacer nueva todas las cosas. E a primeira coisa que nós temos que entender este ano: Y la primera cosa que debemos entender este año, aquele que é capaz de fazer novas, aquel que es capaz de hacer nuevas, aquele que é capaz de renovar aquilo que era caótico, aquel que es capaz de hacer todo de nuevo, renovar lo que estaba caótico, ele é capaz de fazer isso, Él es capaz de hacer eso, porque ele mesmo porque Él mismo é o renovo. es el renuevo. A palavra diz em Apocalipse 21:5. La palabra dice en Apocalipsis 21:5. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nueva todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Em Jeremias 23:5-6 diz: eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo e rei, que reinará e agirá sabiamente e executará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias Judá será salvo e Israel habitará seguro. Será este o seu nome, com que será chamado Senhor, justiça nossa. En Jeremías 23:5 dice así: he aquí viene días, declara el Señor, en que levantará a David un renuevo justo, y él reinará como rey, actuará sabiamente y practicará el derecho y la justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel morará seguro, y en su nombre por el cual será llamado el Señor, justicia nuestra. Em Zacarias 6:12-13 diz: e diz-lhe, assim diz o Senhor dos exércitos, eis aqui o homem cujo nome é Renovo. Ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido de glória, assentar-se-á no seu trono e dominará e será sacerdote no seu trono e reinará perfeita união entre ambos os ofícios. En Zacarías 6:12-13 dice así: y le hablarás diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo: he aquí el varón cuyo nombre es Renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Él edificará el templo de Jehová y él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono y habrá sacerdote a su lado y consejo de paz habrá entre ambos. Esse homem Este hombre, tem um nome ese hombre tiene un nombre e o nome é y el nombre es Renovo. Renuevo. A palavra renovar é um verbo, La palabra renovar es un verbo, mas aqui a palavra renovo, pero aquí la palabra renuevo, que seria uma conjugação do verbo renovar, que sería estar conjugando el verbo renovar, é apresentado es presentado como substantivo próprio. como un sustantivo propio. Uma pessoa. Una persona. Você sabe o nome dessa pessoa? ¿Tú sabes el nombre de esa persona? Você sabe quem é este que é o renovo? ¿Tú sabes quién es este que es el renuevo? Esse que pode fazer novas todas as coisas? Este que puede hacer nueva todas las cosas. O nome dele é Yeshua HaMashiach. El nombre de ese es Yeshua HaMashiach. Jesus Cristo de Nazaré. Jesucristo de Nazaré. Em Isaías 11:1 diz: do tronco de Jessé sairá um rebento e das suas raízes um renovo. En Isaías 11:1 dice: del tronco de Isaí saldrá un retoño y sus raíces un renuevo. Jesus Jesús é o leão da tribo de Judá. es el león de la tribu de Judá. A raiz de Davi. Es la raíz de David. E é dessa raiz Y es de esta que o raíz Senhor levantou que el Señor levantó este que faz novas que todas hace as nueva coisas. todas las cosas. A palavra em hebraico para renovo é tissemak, La palabra en hebreo para renuevo es tisemak, que quer dizer ramo, que quiere decir ramo, broto, brote, renovo. renuevo, Se refere refiriéndose ao Messias, al Mesías, que vem da árvore de Davi. que ven del árbol de David. Jesus é o renovo. Jesús es el renuevo. Coloca a mãozinha no seu peito. Ponga la mano ahora en su Diga pecho assim: y Jesus, diga así: Jesús, você é tú eres meu renovo. mi renuevo. O Senhor é capaz Tú eres capaz de fazer novas de hacer nueva
todas as coisas todas las cosas da minha vida. de mi vida. Amém? Amén. Segundo ponto importante. El segundo punto muy importante. O versículo que nós lemos diz: El versículo que nosotros leímos dice así: aquele que está sentado no trono. aquel que está sentado en el trono. Queridos, o renovo vem do trono. Queridos, el renuevo viene del trono de Dios. A palavra trono na Bíblia significa poder, governo. La palabra trono en la Biblia significa gobierno, poder. A Bíblia diz que a este trono La Biblia dice así que a este trono que Jesus está sentado, que Jesús está sentado, um dia todo joelho se dobrará toda rodilla se doblará e o renovo se estabelecerá. y un renuevo se establecerá. É preciso que entendamos. Es necesario que nosotros podamos entender. Você quer que o Senhor faça novas todas as coisas na sua vida? ¿Tú quieres que el Señor haga nueva todas las cosas en tu vida? Não pode haver uma renovação santa sem trono. No puede haber un renuevo santo si no hay trono. Não pode haver uma renovação sem governo de Deus. No puede haber un renuevo si no hay gobierno de Dios. Você vai entrar num novo ano. Tú vas ahora a empezar un nuevo año. E se você quer que as coisas se renovem, Y si tú quieres de verdad que las cosas se se renueven, você quer uma restauração completa, si tú quieres una restauración por completo, é preciso que você entenda es necesario que tú entiendas que esse renovo vem do trono, que ese renuevo viene del trono, vem do governo de viene del Deus. gobierno de Dios. É preciso que nós estejamos dispostos Es necesario que nosotros tengamos disposición de nos submeter ao de Senhor. someternos al Señor. É um processo, Es igreja. un proceso, iglesia. Há um versículo em Apocalipse 21:5 Existe un versículo en Apocalipsis que 21:5 apresenta o mesmo texto, que presenta el mismo texto, só que ele apresenta no gerúndio. pero él pone ese texto en el gerundio. Diz: aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. Esa versión dice, el que estaba sentado en el trono dijo, mira, yo hago nueva todas las cosas. As duas versões estão corretas. Las dos versiones están correctas. Uma diz: eis que eu faço. Una dice, es que yo hago. A outra diz: eis que estou fazendo. La otra dice así, es que yo estoy haciendo. Preste atenção. Ponga atención. O evangelho, El evangelio, os processos do evangelho, los procesos del evangelio, na sua grande maioria, en la gran mayoría, são compostos son compuestos de um ato de un acto e de um processo. y de un proceso. A salvação La salvación é um ato es un acto e um processo. y un proceso. Jesus diz: eu sou a porta. Jesús dice así, yo soy la puerta. Se você entrar, Si tú entras, vai ser salvo. tú vas a ser salvo. Isso é um ato. Eso es un acto. Eu aceito Jesus. Yo acepto a Jesús. Eu passo pela porta. Yo paso por la puerta. Eu dou 3 passos: Yo doy 3 pasos. arrependimento, Arrepentimiento, batismo bautismo e receber o dom do Espírito y Santo. recibir el don del Espíritu Isso Santo. está em Atos Eso 2:38. está en Hechos 2:38. É um ato. Es un acto. Eu me arrependo dos meus Yo me pecados. arrepiento de mis pecados. Mudo minha mentalidade. Cambio mi mentalidad. Eu me batizo. Yo me bautizo. O batismo significa que eu entendo que vou morrer El bautismo significa que yo entendí que yo voy a morir e vou ressuscitar em y Cristo. voy a resucitar en Cristo. É um símbolo, Es un símbolo, mas é um pacto. pero es también un pacto. E a Bíblia diz Y la Biblia dice que neste momento que en este momento recebemos recibimos o dom do Espírito el Santo. don del Espíritu Santo. Então veja que é um ato, Entonces vea que es un acto. é uma decisão. Es una decisión. Eu quero, Yo quiero. mas ele que é a porta Pero él que es la puerta também se auto-intitula. también tiene su propio título. Ele se chama Él se llama O Caminho. El Camino. Eu passo pela porta Yo paso por la puerta e agora eu preciso andar no caminho. y ahora yo necesito andar por ese camino. O apóstolo Paulo diz: El apóstol Pablo dice así: quanto a mim, não julgo ter alcançado. contra mí, yo pretendo que no todavía alcancé. Não julgo que eu No tenha digo que yo he alcançado. alcanzado, Porém, pero deixo as coisas que para trás ficam olvídame las cosas que para atrás se quedaron e eu sigo adiante. y yo sigo adelante. O que é que Paulo estava ensinando ¿Qué a es lo que gente? Pablo estaba enseñando a nosotros? Eu estou no caminho. Yo estoy por el camino. Eu estou seguindo a Jesus Yo estoy Cristo. siguiendo a Jesucristo. Eu estou seguindo a Jesus. Yo estoy siguiendo a Jesús. É um ato, Es un acto, mas é um processo. pero también es un proceso. O Senhor Jesus, nessa noite, El Señor Jesús en esta noche quer que você saia por aquela porta quiere que tú salgas por esta puerta completamente renovado. completamente renovado. Você vai receber isso por fé. Tú vas a recibir eso por fe. É um ato. Es un acto. Você vai dizer: eu não aceito mais Tú esse vas a decir, yo casamento. no acepto más este matrimonio. Eu não aceito mais essa prisão. Yo no acepto más esa cárcel. Eu não aceito mais o que está acontecendo na minha Yo vida. no acepto más lo que está sucediendo en mi vida. E eu clamo, Y yo clamo, e eu recebo. y yo recibo. Jesus, tu que estás no Jesús, trono, tú que estás en el que trono, faz novas todas as que hace coisas,
resuelva todas las vem cosas, sobre mim venga sobre mí e renova a minha y vida. renueva mi vida. Isso é um ato. Ese es un acto. Mas quando você sair por Pero aquela cuando tú porta, pases por esa puerta, vai se iniciar o processo va a empezar el proceso de estabelecer de establecer na sua vida en tu vida aquilo que foi feito nos céus. aquello que fue hecho en los cielos. Foi feito nos céus. Fue hecho en los cielos. E é preciso que se reflita na terra. Y es necesario que venga a reflejar aquí en la tierra. É um processo de um ato profético Es un proceso de un hecho e de profético, tomar posse. pero también de tomar posición. Você entende isso que eu ¿Tú estou puedes falando? entender eso? Sim ou não? ¿Puedes entender eso? Eu conheci um pastor africano Yo pude conocer un pastor africano e ele me disse que quando ele nasceu, y él me dijo así que cuando él nació, ele tinha uma ferida na perna él tenía una herida en su pierna, que ninguém conseguia sarar aquela que nadie ferida. podía sanar esa herida. Isso foi uma coisa tão grave. Y eso fue algo tan grave. A mãe dele tinha perdido vários filhos Su mamá ya había perdido muchos hijos e só ele tinha dado certo. y solo él había estado en el camino correcto. E o pai dele estava com vontade de deixar a mãe dele, Y el papá de él tenía ganas de dejar su mamá, porque ele se sentia envergonhado de não conseguir fazer um filho. porque él tenía vergüenza de no poder hacer un hijo. Isso é uma cultura africana. Esa es una cultura africana. E quando ele nasceu, o pai ficou feliz, Y cuando él nació, el papá se puso feliz. mas logo viu a enfermidade. Pero luego vino la enfermedad. Ele tinha uma chaga Él tenía aberta una na sua llaga perna. abierta en su pierna Não tinha cura. y no había cómo sanarla. E isso na África fazia curandeirismo, santeria, jogavam areia em cima disso. Y eso en África ellos tienen prácticas de santería, hechicería para poder poner arena encima de eso. Só piorava. Y eso empeoraba. E ele cresceu. Y él empezó a crecer. Seu pai largou sua mãe, fugiu com vergonha. Su papá dejó su mamá porque tenía vergüenza y huyó. Ele se sentia culpado daquilo. Y él se sentía culpable por eso. E um dia ele assistiu um pregador, um homem de Deus pregando a palavra. Y un día él pudo ver un predicador, un hombre de Dios predicando la palabra. E naquele dia ele entregou a vida dele a Jesus. Y en aquel día él entregó su vida a Jesús. E ele passou adiante. Y él pasó adelante. E aquele homem orou pela perna dele. Y aquel hombre pudo orar por su pierna. E a ferida fechou. Y la herida se cerró. Com 24 horas ele estava com aquela ferida que ele nasceu com ela completamente curada. En 24 horas él pudo ver la herida que él nació con esa herida completamente sana. E ele ficou feliz. Y él se puso feliz. E ele começou a dar testemunho. Y él empezó a dar testimonio de eso. Com uma semana, Y en una semana a ferida começou a abrir de novo. la herida empezó a abrir otra vez. E nessa hora o diabo começou a falar no ouvido dele, Y en ese momento el diablo empezó a hablar en su oído otra vez, dizer: por que você foi crer nesse homem? diciendo así: ¿por qué tú fuiste a creer en ese hombre? Você agora vai ser envergonhado de Tú novo. ahora vas a ser avergonzado otra vez. Preste atenção que é o que você vai aprender agora. Ponga atención que tú vas a aprender ahora. Na hora que o homem de Deus orou, En el momento que el hombre de Dios oró, houve um renovo sobre a vida hubo dele. un renuevo sobre su vida. E ele recebeu isso Y él por fé. recibió eso por fe. E aconteceu. Y sucedió. Ele, quando entrou no processo, Cuando él entró en el proceso, ele foi provado. él fue probado. E nessa prova, Y en esa prueba que él pasó, ele começou a perder a prova. él empezó a perder la prueba. Mas houve um momento Pero hubo un momento que ele olhou para os céus que él miró hacia los cielos. e ele disse: eu recebo a cura que o Senhor me deu. Y él dijo así: yo recibo la sanidad que tú me diste. E ele me contava Y él me contaba a mí que ele pisava no chão que él pisaba en el piso e dizia: eu estou curado. y decía: yo estoy sano. Eu tô curado. Yo estoy sano. Eu tô Yo curado. estoy sano. E ficou curado. Y que se quedó sano. É um ato, Es un acto de fe, mas é um processo. pero es un proceso. O Senhor quer derramar sobre a tua vida um renovo, você quer? El Señor quiere derramar sobre tu vida un Ele renuevo. ¿Tú vai quieres? fazer isso hoje à noite. Él va a hacer hoy aquí, quiere hacer eso. Mas você vai sair por aquela porta. Pero tú vas a pasar E por você esa vai puerta ser provado. y vas a ser probado. Bate o teu pé no chão. Pisa tu pé E contra diga: o eu piso. fui curado, Y diga: meu yo fui casamento sano, foi curado, mi eu matrimonio fui fue liberado, sano, yo fui eu sou liberada, livre yo em soy nome libre de en el Jesus nombre de e eu Jesús, tomo posse. Y yo tomo posición. Amén. Em Isaías 43, 18 e 21 diz: En Isaías 43, 18 dice así: não vos lembreis das coisas passadas, no recordéis de las cosas anteriores, nem considereis as antigas. ni consideréis las cosas del pasado. Eis que faço coisa nova e está saindo à luz, porventura não o percebeis? He aquí hago algo nuevo, ahora acontece, ¿no lo percibís? Diz a quem está do teu lado: Dile a la persona que está al lado tuyo: Deus está fazendo coisa nova. Dios está haciendo cosas nuevas. Você não percebe? Tú no puedes percibir. Deus não quer fazer uma coisa, um arranjo na sua vida. Dios no quiere solamente hacer un arreglo en tu vida.
Ele quer fazer uma renovação total. Él quiere hacer un renuevo por completo. Há uma diferença entre remendo e renovo. Hay una diferencia entre estar remendando o tentando arreglar y un renuevo. Não é uma maquiagem. No es un maquillaje. Não é você tapar as rugas com um pó e com um blush. No es tú intentar tapar tus arrugas con un polvo, un blush. É receber uma cara nova. Es recibir una nueva cara, un nuevo rostro. Você diz, ele pode fazer uma cara nova comigo? Y tú dices, ¿él puede hacer un nuevo rostro para mí? Eu posso ficar mais bonito? ¿Yo puedo quedarme más bonito? Pode. Sí puedes. A Bíblia diz La Biblia dice que o coração alegre que el corazón gozoso aformoseia o rosto. da formosura a su rostro. Quando o meu coração se alegra, Cuando mi corazón está alegre, quando minha angústia sai, cuando mi angustia sale, quando essa paz que sobrepassa todo entendimento entra, cuando la paz que sobrepasa todo entendimiento entra dentro de mí, eu fico mais bonito. yo quedo más bonito. Diz a quem está do teu Dile a lado, la persona que está a tu lado, você já é bonito. tú ya eres bonito. Se for uma irmã, diga, você já é Si bonita. fue una hermana, diga, tú ya eres bonita. Imagina como vai ficar. Imagínate cómo te va a quedar. Oh, glória! Oh, gloria. Não levanta a mão não, só pensa. Tem alguém aqui que está se sentindo meio velhinho? Tem alguém aqui que está dizendo, já fui bom nisso, não sou mais? No levante su mano, no es necesario, pero hay alguien aquí que está sintiendo, ay, yo estoy viejito, yo ya fui joven, pero no soy más. Salmo 103:5 diz assim, de sorte que a tua mocidade se renova como águia. En Salmo 103:5 dice, para que tu juventud se renueve como el águila. Recebe hoje a unção de juventude. Reciba hoy la unción de juventud. Em Salmo 104:30 diz, envias o teu espírito e são criados e assim renovas a face da terra. En Salmo 104:30 dice, envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Você sabe o que significa isso? ¿Sabe lo que eso significa? Ele vai fazer o seu environment, o seu entorno, o seu ambiente novo. Él va a hacer todo su ambiente donde vives todo nuevo. Você crê nisso? ¿Tú puedes creer en eso? Em Isaías 40:31 En Isaías 40:31 diz que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. dice que los que esperan el Señor renovarán sus fuerzas. Subirão com asas como águia, correrão, não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Se remontarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Você recebe essa unção? ¿Tú recibes esa unción? Essa unção o Senhor está derramando sobre nós hoje. Você Esa es la recebe? unción que Dios está derramando sobre nosotros. Pode ¿Tú ser que você recibes? esteja terminando o ano dizendo glória a Deus, eu recebo isso. Puede ser que tú estés terminando el año diciendo gloria a Dios, yo recibo eso. E pode ser que você esteja escutando uma voz que está dizendo no seu ouvido, para você não tem jeito. Y puede ser que tú estás escuchando una voz que está diciendo en tu oído, para ti no hay solución. E eu estou aqui para repreender essa voz em nome de Jesus. Yo estoy aquí para reprender esa voz en el nombre de Jesús. Vamos ficar de pé. Póngase de pie. Pega a mão de quem está do teu lado. Agarre la mano de quien está a tu lado. Nós vamos orar agora. Nosotros vamos a orar ahora. Nós temos 3 minutos Nosotros tenemos 3 minutos até o ano novo. hasta el año nuevo. E eu quero permitir que você baixe a sua cabeça Y yo quiero permitir ahora que tú agaches tu cabeza e que você comece você fazendo essa y oração. que tú empieces tú mismo haciendo esta Eu vou orar oración. por você daqui a pouco. Yo voy a orar por ti de aquí un poquito. Mas eu queria que você nesse momento olhasse para você e dissesse, Senhor, essas áreas da minha vida precisam ser renovadas. Pero me gustaría que tú ahora mirase a ti mismo y dijera a Dios, Señor, estas áreas de mi vida necesitan de un renuevo. Ore ao Senhor. Ore ahora al Señor.
Senhor amado, em nome de Jesus, Señor amado, en el nombre de Jesús, o Senhor está escutando as orações do teu povo. tú estás escuchando la oración de tu pueblo. Estão abrindo os corações Ellos están abriendo sus corazones e estão dizendo: y están diciendo, Senhor, Señor, eu preciso de renovo nestas áreas. yo necesito de un renuevo en estas áreas. E nós queremos te pedir agora, Jesus. Y nosotros ahora queremos pedirte, Jesús, Faz esse milagre. haz ese milagro. Derrama sobre o teu povo agora Derrama sobre tu pueblo ahora uma unção de renovo. una unción de renuevo. Aquele que tem sido derrubado Aquel que ha sido derribado por correntes, por cadenas, que receba agora que reciba ahora fuerzas, domínio próprio dominio propio do Espírito Santo. del Espíritu Santo. Entra nos lares, Senhor. Entra en los hogares, Señor. Entra nas casas, Senhor. Entra en las casas, Señor. Em nome de Jesus. En el nombre de Jesús. Terminamos esse ano Terminamos este año orando. orando E começamos este y novo empezamos ano este nuevo orando, año orando, entregando a Ti, entregando confiando a ti, em Ti, confiando recebendo en o ti, Senhor, recibiendo, e Senhor, só a Ti, y solo só a a ti, Ti, y solo nós a damos ti, toda a honra, damos toda la toda a honra, glória, la gloria, todo o louvor el alabanza, e toda a adoração, y adoración, em nome de en el nombre Jesus. de Jesús. E o povo de Deus Y el pueblo diz: de Dios dice, amém, amén, e amém, y amén, e amém. Um y aplauso amén. forte ao Senhor. Vamos a aplaudir al Señor.